aqui agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu clamo o poderoso sangue de Jesus sobre mim, sobre os meus filhos, sobre esta casa, sobre todas as atmosferas espiritual no lugar celestial. Eu clamo o poderoso sangue de Jesus. Pai Santo, eu oro para que eu seja guiada poderosamente pelo poder do Espírito Santo, para que não saia da minha boca nenhuma palavra torpe, para que não saia da minha boca nenhuma vontade minha, nem a vontade do inferno, nem a vontade do mundo, nem a vontade do homem, mas a vontade de Deus. Eu fale pelos teus oráculos, Senhor, em nome de Jesus, e seja poderosamente guiada pelo poder do Espírito Santo para a glória de Deus, em nome de Jesus. O poder do sangue de Jesus, eu clamo, Senhor, em nome de Jesus. Santo Espírito, vem cooperar comigo, vem me ajudar, vem me fortalecer, vem me ajudar. Anjos de Senhor, acampa-se ao meu redor, trava em batalha no mundo do Espírito contra todas as potestades, todos os principados, toda potestade, todas as espirituais da maldade, em lugares celestiais, todo o príncipe das trevas, todo domínio, todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro. Põe-nos para fora da ação, todo homem forte que esteja no trono para interferir com esta ministração. Eu ordeno no nome de Jesus, dobra o joelho, por um caminho entrou, por 7 caminhos eu ordeno que saia, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu clamo o poderoso sangue de Jesus sobre mim, sobre todos que entrarem nesta live, Senhor. Eu oro para que a tua mão poderosa, Senhor, se estenda sobre cada um que entrar por esta live adentro, Senhor Todo-Poderoso. Liberta, Senhor, os ouvidos, liberta o coração. Pai Santo, prepara o coração para que seja um solo poderoso para receber esta mensagem, para que ela vá e prospere para tudo quanto é enviada na vida de cada um que entrar ali, Senhor, em nome de Jesus. Todo aquele que entrar aqui com o propósito que não seja de ouvir e receber o poder de Deus nesta ministração, Senhor, em nome de Jesus, cancela e dá um espírito de arrependimento, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, para que o nome de Jesus toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, sejam bem-vindos a esta live. Eu sou a apóstola Ana Leitão. Venho aqui passar esta mensagem que é algo poderoso para que todos nós saibamos primeiramente que há vida após a morte aqui na Terra, não é? Quando nós partirmos deste mundo, nós vamos para um lugar. E quem sabe é Deus, quem conhece este lugar é Deus. Jesus Cristo, ele já esteve no inferno, ele deu-nos ilustrou como é o inferno, é o pranto e ranger dos dentes na parábola do rico e o Lázaro. Mas para aqueles a quem ele realmente ama, Deus tem dado, tem mostrado ao mundo inteiro que aqueles que buscam, aqueles que são ungidos, que realmente há vida após a morte aqui na Terra. E eis que, amados, eu fui surpreendida com esta visão. Foi no dia 9 de maio deste mês, portanto foi na semana passada, eram volta de 00:19, na presença do Senhor. Eis que o Senhor me mostra a imagem, tem uma visão da princesa Diana. Mas eu tive um pouquinho de dificuldade de acreditar naquilo que eu estava a ver, porque os olhos, deu-me logo, eu vi que os olhos eram dela, e o rosto, aquele rosto angelical, em que ela põe-se assim do lado e depois faz os olhos, assim que os olhos abrem, são os olhos grandes e lindos. Eu vi que era ela, mas eu estava ainda a perguntar-me a mim se era mesmo, se eu estava a ver se era certo ou se era algo que é da minha cabeça, mas não era nada da minha cabeça, porque eu estava em oração com todos os membros da liderança, estávamos em oração, mas o Senhor mostrou-me aquela imagem na hora. Então parei a todo mundo para que eu então focasse na imagem, para ter a certeza que era mesmo a princesa Diana que estava nesta visão. E Deus então aproximou mais um pouquinho
e eu vi é mesmo ela. Como estava no escuro, a imagem, está, claro que vê-se logo que é o rosto dela, mas como estava no escuro, eu então fiquei naquela, se era ou se era, mas Deus aproximou a visão e eu vi e era mesmo ela. E eis que ele então disse, olha, espera só um bocadinho. Sim, ele me disse então, as boas obras, é Diana, as boas obras não salvam, mas a fé em Cristo Jesus. As boas obras não salvam, mas a fé em Cristo Jesus. O Cornélio, é tudo uma questão de escolha. E ela escolheu seguir a Mamon. Amados, eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Eu vou voltar a repetir. Amados, esta é algo muito sério. É uma figura pública que foi amada em todo o mundo. Eu fui uma das que, quando recebemos a mensagem, vimos na televisão, quando ela teve aquele acidente, todos nós paramos, todos nós choramos, todos nós sentimos aquela dor de uma perda tão grande, como se ela fosse parte da nossa família. Ela era amada por todos e também por mim. E esta mensagem para mim é um choque. É um choque muito grande, mas, amados, é também para trazer temor. E Deus está exatamente a dar esta mensagem para trazer o temor do seu santo nome, porque a morte e a vida não escolhe o rico nem pobre. A morte e a vida só escolhe aquele que a quiser, a quem quiser a vida, tem que ser pelo nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. É o Pai quem salva, mas por meio de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. E todos aqueles que não escolherem este método, este caminho, automaticamente escolheram o caminho do Mamon. Escolheram o caminho do Mamon. E esta mensagem eu volto a repetir. Em visão, o Senhor me mostrou muito claramente. Eu depois vi que é a princesa Diana. Primeiramente veio a imagem e depois o rosto dela assim dobrado, como ela costuma fazer, e os olhos muito grandes e lindos, com aquele corte tradicional que ela sempre tem. Mas como estava no escuro, a imagem era assim opaca, mas vê-se bem. Deus mostrou-me, puxou a imagem, como eu estava a tentar ver, para certificar-me se era mesmo ela. E Deus então puxou a imagem mais próxima para que eu pudesse certificar-me que era mesmo a princesa Diana nesta visão. Eu então concluí que era ela mesma e Deus me confirmou que era dele, disse Diana, princesa Diana. As boas obras não salvam, mas a fé em Cristo Jesus. O Cornélio. E é tudo uma questão de escolha. E ela escolheu seguir a Mamon. Profetiza, assim me disse o Senhor, profetiza. Isso foi desde o dia 9, mas eu precisava de processar isto, amado. Porque nós, independentemente de como crentes, como conhecedores da palavra, nós já sabemos que a fé sem obras não salva. E também obras sem fé não salva. Por quê? Porque as duas coisas têm que andar juntas. Temos que ter fé em Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. E temos que ter as obras. As obras é o quê? É fazermos bem ao próximo. É ajudarmos ao próximo. É amarmos ao próximo. É perdoarmos ao próximo. É suportarmos as falhas, as fraquezas do próximo. É fazer ao próximo. É dar ao próximo. E desejar ao próximo aquilo que nós também desejamos, queremos ser, que queremos para nós. Ou seja, o primeiro e segundo mandamento têm que andar juntos. Em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40, está escrito que devemos amar a Deus acima de todas as coisas
acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com todas as nossas entranhas. Este é o primeiro e maior mandamento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Por isso é que Jesus se posicionou para ser ele o caminho para o Pai, pela vontade de Deus. João capítulo 14, versículo 6. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, senão por mim. E este é o primeiro mandamento. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, então estamos a cumprir o primeiro mandamento. Recebemos Jesus Cristo, vamos caminhando com Ele, vamos conhecendo as doutrinas rudimentares de Cristo e vamos prosseguindo conhecendo Ele para crescermos, para não sermos mais meninos inconstantes, mas sermos maduros na palavra, na fé, em Jesus Cristo e cheio do Espírito Santo para atingirmos a plenitude da glória de Deus. Em segundo lugar, este é o primeiro mandamento, não se cumpre na totalidade se nós não cumprirmos o segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento? O segundo mandamento é tão grande quanto o primeiro. O segundo mandamento é: amai o vosso próximo assim como a vós mesmo. Então, o segundo mandamento, no cumprimento do segundo mandamento, nós então cumprimos o primeiro. Se nós não cumprirmos o segundo mandamento, o primeiro mandamento fica nulo. Porque como é que nós vamos amar a Deus, ao Criador, que nós nunca vimos, que nós não vemos, e não amamos ao nosso próximo, a quem nós vemos? Então nós temos que provar a Deus, pelas nossas atitudes, nas nossas ações, que nós amamos o próximo. Não matamos, não roubamos, não mentimos, não defraudamos o nosso próximo. E tudo aquilo que nós desejamos para nós fazemos aos outros da forma como nós queremos ter paz, ter amor, sermos amados. Nós também damos esse amor ao próximo. Não é fazermos tudo para que o homem veja, mas por detrás nós somos hipócritas. Então, Deus sonda os nossos corações. Então, é Ele quem vê o fruto das nossas obras, as obras das nossas mãos. Ele vê se são genuinamente do coração ou se são pura simplesmente hipocrisia. E quando não são, quando as nossas obras, as obras das nossas mãos, os frutos que produzimos dessas obras, é Ele quem avalia. Ao concluir que não veio do coração, ele vai nos chamar de hipócrita. Ele vai dizer: esse povo me louva, me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem que ser de coração para coração. E assim, a Diana não salvou. Eu disse: ai, Senhor, quer dizer, ela está no escuro, quer dizer que ela não se salvou? O Senhor disse: não. Nem a Diana se salvou, nem a Madre Teresa Calcutá. São duas figuras amadas que eu tenho no meu coração, que eu amo. E Madre Teresa de Calcutá, por que que ele então me disse? Porque eu já sabia que a Diana depois seguia a Madre Teresa de Calcutá. Eu, como li isto, então ele automaticamente me disse: nem a Diana, nem a Madre Teresa de Calcutá. Porque eu tenho um apreço especial, tenho um carinho especial por Madre Teresa de Calcutá, porque as obras que ela fazia, ela não tinha um interesse próprio, não era por dinheiro, era puro amor ao próximo. E num dos livros que eu tinha comprado há muitos anos em Cajo Sodré, porque eu estive à procura de algo que falasse da Madre Teresa de Calcutá, porque eu não conhecia muito a história dela. Pronto, vim de África, nós não tínhamos muito acesso à tecnologia, às informações todas, mas o bocadinho que nós sabemos é que eu sabia que ela era profeta e amava os pobres, só isso. Mas nunca tinha investigado, mesmo depois de chegar a Portugal, estudei, mas não sabia ao fundo. E como na altura estava com o pai das minhas primeiras filhas, eu como sempre fiz
pronto, dou tudo a todos. Então, ele ficava muito aborrecido e me chamava de Madre Teresa de Calcutá. Durante 10 anos da minha vida, nessa relação, eu levava sempre com o título de Madre Teresa de Calcutá. E eu ficava sempre aborrecida por não conhecê-la. E eu dizia que ele não tem que me comparar com ninguém. Sempre que ele me chamava disso, gerava sempre uma briga que eu dizia que eu sou Ana Isabel Leitão, Madre Teresa de Calcutá e Madre Teresa de Calcutá. Não me compare com ninguém. Mas sempre que eu abençoava alguém, sempre que eu tirava da boca dos meus filhos para dar a alguém, emprestava o dinheiro para dar a alguém, ele dizia, pronto, você quer salvar o mundo todo, é Madre Teresa de Calcutá, pronto, no meu dinheiro não toca. Então, eu um dia disse, não, eu tenho que saber quem é essa Madre Teresa de Calcutá, porque se for uma má pessoa, quer dizer que eu sou uma má pessoa. E eu não quero ser má pessoa, porque eu não quero ir para o inferno. Então, eu andei à procura deste livro, já estávamos separados. Quando eu, na feira de livros de Cacho Dré, saí do trabalho de Telheiras, desci em Cacho Dré, eu vi a feira de livro, mas não tinha muito dinheiro. E eu queria dizer, deixa-me ver se encontro aqui alguma coisa interessante. E eis que logo na primeira prateleira que eu entro e dou a curva, e ponho os olhos nos livros e vejo Madre Teresa de Calcutá. Eu disse, ei, exatamente, Deus me abençoou. E eu li o livro, eu devorei o livro no mesmo dia. Enquanto não acabei de ler o livro, eu não parei. E tem uma página, um testemunho que ela deixa ali em particular, que eu fiquei muito atenta. Que ela então disse que pedia donativos e um dono de um banco, gerente de um banco, atendeu ao pedido, enviou-lhe um cheque de 500 mil. Já não me lembro se eram escudos, ou se eram dólares, ou se eram libras. Já não me lembro, já li esse livro há muitos anos. E enviou-lhe o cheque. Mas ela não sentiu-se confortável. Ela agarrou no cheque e devolveu, e foi até lá, devolveu-lhe o cheque. E ele ficou muito ofendido. E ela disse, não fique ofendido. Porque o seu dinheiro é bom, mas as suas mãos são melhores ainda. Porque as pessoas que nós temos moribundos, eles estão a precisar de um carinho, de uma voz amiga, de um conforto, de um coração, que eles sintam que são amados antes de partirem deste mundo para o outro lado. E o dono do banco, o gerente do banco, já não me lembro, o diretor do banco, ele aceitou o desafio, saiu do escritório, arregaçou as mangas e foi ajudar a cuidar desses moribundos. E o testemunho dele é que nós pensamos que o dinheiro é tudo. Nós pensamos que estamos ali no escritório, somos alguém. Mas nós só damos conta de que somos alguém e que realmente estamos a fazer algo de que impacta na vida dos outros quando saímos daquele lugar do conforto e descemos ao nível daquele que está realmente a precisar. Que ele agradeceu muito pela experiência e disse a ela e disse a Madre Teresa de Calcutá, você me devolveu a vida. Ele era podre de rico, mas a riqueza não era nada. O amor para ele, aquele amor que a Madre Teresa de Calcutá deu-lhe a oportunidade de vivenciar, a ter a experiência com esse amor, para ele foi tudo. Ou seja, ele estava morto, ele foi vivificado. O amor que no fundo está dentro de nós, amados. Este amor está dentro de nós, ele só precisa de ser ressuscitado. E depois de ressuscitado, ele tem que ser regenerado. Depois de regenerado, ele tem que ser vivificado para que nós sintamos aquela paz de Deus que chega a todo entendimento, que só vem de Deus. Então ela com ele começou um processo. E a Diana aproximou-se a Madre Teresa de Calcutá e seguiu a Madre Teresa de Calcutá por esse dom do amor pelo próximo. É de Deus? É. Mas a Madre Teresa, quem seguia, amados? A quem ela orava? Não é? É Maria, porque ela era da Igreja Católica, não é? São estas idolatrias todas
que priva o povo que realmente quer Deus, mas não conhece o caminho para Deus. É um povo que quer conhecer o seu Criador, que procura por seu Criador, mas por causa dos interesses financeiros do homem, que implementam doutrinas deles, matam, cobrem e distorcem o caminho de Deus para o homem que leva realmente a Deus. E a princesa Diana foi privada deste privilégio de seguir a Jesus. A Madre Teresa de Calcutá foi privada. Madre, quando nós fazemos obras de ações sociais, humanitárias, vamos sempre impactar a vida de outros. E quando o dom é natural e nós damos é uma devoção só a isso e temos oportunidades, amados, vamos impactar o coração de todo mundo. Nós nem precisamos do Espírito Santo de Deus para fazer a obra. E ali não está o Espírito Santo de Deus, amados. Ali nas obras de Diana, nas obras de Madre Teresa de Calcutá, está o dom natural de amar o próximo. O dom que já veio, todos nós, lá em Efésios 1, está ali escrito que todos nós fomos predestinados, já viemos ao mundo com o dom de Deus. Foi Deus que nos criou, não foi a ciência. E todos nós viemos a este mundo com o dom. E esse dom vai sempre despertar em nós. E é Deus quem faz vasos de honra, é Deus quem faz vasos de desonra. É aquele que veio ao mundo para ser um vaso de honra, ele vai impactar vidas. Ele vai fazer diferença onde ele vai. E ele vai ser visto, ele vai ser reconhecido. Mesmo que você seja pobre, no local, nos teus vizinhos, o teu nome vai ser lembrado. No dia em que você falecer, o teu inteiro vai estar lá cheio de pobres a chorarem por essa perda tão grande, porque é algo que você fez, algo que você fez que impactou vidas. Então é um dom de Deus, é um vaso de honra. Mas aqueles que vieram para ser vasos de desonra, eles também vão impactar o mundo, vão cometer crimes, vão parar a cadeia, vai ser noticiado, vai se falar deles de uma forma ou de outra, quer seja o bem, quer seja o mal, vão sempre falar de nós. No caso da Madre Teresa de Calcutá, ela fez algo, foi extremo, ela abandonou tudo. Ela era filha, eu acredito que era filha única, os pais eram ricos, morreram e deixaram tudo a ela. Ela abandonou tudo e seguiu a caridade, o dom da caridade, o dom do amor. O dom do amor é o maior dom, amados. Mas se não for, por isso é que Deus me disse, Cornélio, onde é que está a história do Cornélio, o testemunho de Cornélio, onde é que está? Atos 10. Você pode abrir a tua Bíblia em Atos 10. Eu vou fazer um resumo muito simples do Atos 10. O Cornélio era um centurião que ele amava muito a todos e era rico, tinha muitos funcionários, casado com filhos e famílias. Ele tratava todos muito bem. Ele era amado de todos, tinha muitos empregados, muitas riquezas. Só que eu posso dizer que ele era como a Madre Teresa de Calcutá, ele era como a princesa Diana, fazia bem a todos e era amado por todos. Amém? Só que a diferença entre ele e a Diana e a Madre Teresa de Calcutá, ele orava a Deus. Ele não orava a terço. Ele não orava a Fátima, ele não orava a Maria, ele não orava ao José, ao Santo Antônio e a todos os ídolos que têm olho, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, têm boca, mas não falam, têm mão, mas não pegam, têm pés, mas não andam. O Cornélio não adorava a um Deus que não andava, a um Deus que ele está a falar e ele não vê ninguém e ninguém lhe responde, é um Deus mudo. Não, o Cornélio orava a Deus vivo. E ele orava a Deus vivo, não só uma vez ao dia, não só 2 vezes ao dia. Ele estava na presença do Senhor de 2 em 2 horas. Ele orava ao Senhor de uma forma
consistente. Ele vivia aos pés da cruz. Mas ele nunca tinha recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Cornélio não tinha recebido o dom do Espírito Santo, amados. O dom do Espírito Santo. Nós podemos fazer todas as obras nessa terra. Dar todo o dinheiro. O que é que o apóstolo Paulo descreveu lá em 1 Coríntios capítulo 13? Nós podemos dar toda a fortuna. Mas que não, se não tivermos aquele dom do Espírito Santo do amor, se não for genuíno, se não veio de Deus, não tem o selo do Espírito Santo que confirma tudo em todos, não temos nada. Não temos nada, amados. O amor não folga com os seus interesses. O amor não folga com vaidade. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor nunca falha. Mas é preciso que ele esteja, ele não pode ser algo que nós já sabemos e vamos fazer, mas tem que ser algo confirmado pelo poder do Espírito Santo. Tem que ser a fé e a obra. Fé em quem? Não pode ser fé na Maria, não pode ser fé na Fátima, não pode ser fé nas idolatrias, mas fé em Cristo Jesus, que foi enviado pelo Pai. Deus amou o mundo, a todos nós, de tal maneira que enviou seu Filho único para todos nós que cremos nele, não pereçamos, não vamos parar ao inferno, mas tenhamos a vida eterna. A Maria foi um vaso, tal como eu sou um vaso, tal como todos os outros apóstolos são vasos, como todos os servos são vasos. Nós somos, Jesus Cristo me disse, Ana Isabel, nós somos vasos. E um vaso quebra. Um vaso quebra. Jesus Cristo, ele foi o único vaso que foi partido, mas que foi ressuscitado, regenerado. Ele ressuscitou. A Maria ressuscitou. Eu não sei quem é a Fátima, mas que eu saiba, 3 pastorinhos, ela não morreu? Onde é que está ela? Alguém voltou a ver? Mas Jesus Cristo ressuscitou? Apareceu a todos. Aos seus amados, apareceu primeiramente a Maria de Madalena. Vai e diga aos meus que eu ressuscitei. Eu vou além e vamos nos encontrar em Jerusalém, na Galileia. Foi ou não foi? Está escrito, amado. Temos que ler as escrituras. Está tudo ali tão explícito. Não há nada que se a Bíblia é um livro sagrado, escrito por aqueles que estiveram com Jesus, cara a cara, comiam juntos, bebiam juntos, iam para todo lado juntos. Jesus, foram treinados por Jesus Cristo. Receberam o poder do Espírito Santo. João 20, quando Jesus Cristo ressuscitou e apareceu a eles, a paz seja convosco. Recebei do Espírito Santo. Soprou-lhes do Espírito Santo. Onde é que está a Fátima para soprar do Espírito Santo? Onde é que está a Maria para soprar do Espírito Santo? A Diana recebeu do Espírito Santo aonde? A Madre Teresa de Calcutá recebeu do Espírito Santo aonde? Quando estava sempre com o terço. Amados, a idolatria é algo que mais abomina Deus. E toda a Igreja Católica conhece a Bíblia. A Igreja Católica conhece, eles sabem exatamente aquilo que estão a fazer. Mas o povo católico é um povo preguiçoso, um povo idólatra no coração, não lê as escrituras e é enganado de uma forma tão estúpida. Eu peço perdão à expressão, mas eu não consigo encontrar. É algo tão abominável ao coração de Deus. E Deus já provou ao povo português que é tempo de arrependimento, que essa inundação toda que aconteceu foi só um pouquinho, foi um cheirinho para despertarem. Eu fiz a minha parte, eu preguei conforme o Senhor me mandou. Prega, diga a essa prostituta de Portugal que eu a vergarei até que ela se arrependa. Eu nunca tinha visto tanta idolatria junto, amados. Eu vi isto de dia 13, um pouquinho, quando abri a minha página do TikTok. Eu disse: Portugal está a provocar ao Senhor. Portugal está, como o Senhor diz, o Manassés de Portugal, a grande prostituta.
É mesmo a grande prostituta. Olha a quantidade de multidões no inferno, com olhos abertos, no inferno. Eu a ver isso tudo, conhecendo a Escritura, ungida pelo poder do Espírito Santo, treinada pelo poder do Espírito Santo, por Jesus Cristo, bati de frente com meu Senhor. E sei que Ele é vivo, Ele é real, Ele reina em glória, em força, em poder e majestade. A ver isso tudo, amados, eu entendo o coração do nosso Deus. Eu entendo o coração do nosso Deus. O leão da tribo de Judá, brevemente ele vai rugir outra vez sobre Portugal. Ele vai rugir. Amados, é tão triste ver o povo a carregar um Deus, a carregar Fátima. Onde é que já se viu? Amados, carregar imagem e chamar aquilo de Deus. E chorar de emoção, ou sabe lá Deus de quê. Estão a adorar demônios. Estão com o pé no inferno. Eu digo isso com toda certeza e Deus agora mostrar a Diana. Amados, é para confirmar-me a mim, para que eu fique firme em tudo aquilo que eu tenho profetizado em nome de Jesus. É Ele quem me dá as profecias. É Ele quem me dá as lições. É Ele quem me diz profetiza. É Ele quem me diz não profetiza. Há muita coisa que Deus me mostra. Ele me diz, é para ti. Estamos a conversar, eu estou-te a mostrar. E quando é para profetizar, ele diz profetiza. E isso da Diana, ele diz profetiza. Amados, é triste. E uma das particularidades, eu estive hoje a analisar isso, a falar comigo, é de uma, assim, in depth, que todos, de repente, têm as suas convicções. Todos dizem que amam a Deus. Mas como o Senhor me treinou, abriu os olhos da mente e eu consigo ver além, pelo poder dele, pelo Espírito dele que me revestiu, eu concluí que todos dizem que conhecem Deus, mas ninguém conhece Deus. Eu ainda disse ao Senhor, ai Senhor, peço perdão, eu não te conheço. Ele diz, Ana Isabel, tu me conheces, tu és a minha amiga. Tu me conheces e quando sempre quiseres mais, eu te dou. Mas eu quando digo isso, amado, aquele que conhece a Deus é aquele que obedece a Deus. Porque ninguém que desobedece a Deus vem à frente de mim dizer que conhece a Deus. É impossível, porque todos aqueles que conhecem a Deus reverenciam o Espírito Santo. Todos aqueles que conhecem a Deus praticam a palavra. Todos aqueles que conhecem a Deus temem a Deus e não vão adorar outros deuses. Não vão dobrar joelhos a outros deuses. Tenham temor do santo nome do Senhor. E que Deus também nos mostra o mundo do Espírito. Ele nos mostra o inferno. E nós não queremos lá parar de certeza. E isso traz-nos temor. O povo da Igreja Católica não tem temor. Todos aqueles que adoram imagens e vão após outros deuses não têm temor ao Criador. E a estes, o Senhor diz, lá em Apocalipse, o Senhor diz, tu que estás sujo, suje-se ainda mais. Deus entrega-os à sua própria concupiscência. Quando chegar o dia, quando o leão da tribo de Judá rugir, é como ele me diz, Ana Isabel, todos nós temos um instinto animal dentro de nós. Eu sou o leão da tribo de Judá. Se eu rugir, a terra teme. Quando o Senhor rugir para cima de Portugal outra vez, preparem-se. As barragens vão arrebentar, que o Senhor já me mostrou. Quando vai acontecer, não sei. Mas só sei que isto que aconteceu em Portugal há pouco tempo, Deus já me tinha mostrado há anos. E Deus me mostrou, amados, na frente da igreja onde o Senhor me levou a levantar a igreja, na rua Doutor Hermídio Guilherme Garcia Mendes, número 45. Deus mostrou-me a água a partir da minha porta, toda inundada. Agora, se tudo aquilo está inundado, amado, quer dizer que o rio Tejo encheu e transbordou todo o Leclerc, toda aquela zona, estão todos debaixo d'água. Então, Portugal, prepare, porque Deus, quando Ele fala, Ele é fiel à sua palavra. A palavra dele não volta para Ele vazia. Ele trabalha para tudo, é fazer prosperar as suas palavras. Ele não é mentiroso, nem filho do homem para que
para que se arrependa. Ele abana porque ele quer salvar aqueles que realmente são dignos. Há muitos na Igreja Católica que têm o nome escrito no livro da vida. Mas o Senhor me disse, a Igreja Católica nenhuma se salvará porque ele conhece a idolatria que está no coração do povo. Não vão ouvir. E ninguém vai entrar no gozo do Senhor. Todos vão para o inferno, onde está o nome da Maria pela qual carregam. Não é pelo nome da Maria que se é salvo. Todos vão para o inferno, não é pelo nome da Fátima, nem carregando um boneco de feito de barro, de porcelana, que vai lhe salvar. Quando aconteceu essa inundação toda, a Fátima parou a inundação? Não, nem foi a mãe natureza, porque foi Deus, é Deus quem criou todas as coisas, e é Ele quem faz chover a chuva, é Ele quem faz o sol, é Ele quem faz parar tudo. Ele, se quiser parar o mundo no momento, Ele pode parar o mundo, e é Ele que faz parar a tempestade quando Ele vê que já chega para não inundar a terra, porque Ele prometeu ao Noé, Ele fez um contrato com o Noé em que ele nunca mais inundaria a terra com o dilúvio, mas Ele inunda bem o país, sim, a cada nação que afronta o coração dele, que abomina o coração dele com crimes, com massacres, com genocídios, com idolatrias, como a Fátima, ele vai abanar sim, ele vai inundar sim. Não é o mundo, mas é cada nação. Assim como ele dizimou Sodoma e Gomorra por causa do pecado da homossexualidade, e todo quanto era pecado que eles cometiam até cometerem esse delito, assim Deus vai fazer com Portugal. Se Portugal não se arrepender, se a Fátima não cair, então Portugal cairá. Essa é a promessa do Senhor, que não voltará para ele vazia, mas antes vai prosperar para tudo quanto ele vier. A seu tempo, amados. Eu sou só um vaso, eu só estou a profetizar. Quem cumpre tudo e todos é Jesus Cristo. A Diana não se salvou, a Madre Teresa de Calcutá não se salvou. Foram para o inferno. Não se salvaram. Onde é que foram parar as obras todas, amados? Toda a obra que fizeram, que nos encantaram, todo aquele amor, mas não havia fé em Cristo Jesus. Entraram pelo caminho da Maria, de Terços, de Santo Antônio, de Fátima. Este foi o caminho pela qual elas entraram. E esse é um aviso para o povo português. Eu já preguei ao Papa Francisco. Ele quase me matou, mas maior é Deus que está em mim do que todos estão nele. Ele, quando foi a Portugal, o Papa Francisco quase me matou. Uma bruxaria ele me enviou de Fátima. Essa Fátima está ali cheia de demônios, todo o povo que está ali estão todos possuídos com demônios. É demônio ele cura hoje, ele tira de um lado, ele cura aqui, ele põe ali, ele também faz maravilhas. Vocês só estão a encher bolso de todos os líderes do católico, comprando velas. Onde é que velas? Que velas? Jesus Cristo precisa de velas? Nós não precisamos. Jesus Cristo, ele disse à mulher prostituta lá em João 8, todo aquele que vier após mim não andará nas trevas, terá luz, porque eu sou a luz que ilumina nas trevas. Para que a Igreja Católica precisa de velas? Toda aquela vela é só dinheiro para encher o bolso dos oportunistas. É só o dinheiro para encher o bolso dos cobiçosos de torpe ganância, com falsas doutrinas. Eu, no Rocio, preguei diretamente para o Papa Leão XIV, para que se arrependa e reforme a Igreja Católica, porque está escrito, Jesus Cristo disse em João 3, aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não herdará o reino de Deus. Agora, se o povo está atrás da Maria e da Fátima, vai nascer do Espírito Santo como se não tem Espírito Santo? Vai nascer do Espírito Santo como para ver a Deus se não se conhece as Escrituras? Se não leem as Escrituras? Se adoram as imagens de tudo quanto é coisa? Amados, por amor de Deus, tenham misericórdia da vossa própria alma. Até quando o povo vai entender que está dentro da porta larga, alinhado
para a perdição, quando vejo o povo, criaturas do joelho dobrado, debaixo de chuva, a massacrarem-se, a ir para Fátima, quando Jesus Cristo carregou a cruz e consumou, pagou o preço do nosso pecado, vai curar o quê? Estão todos pendurados no madeiro. Gálatas capítulo 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo se fez maldição por nós, para que as bênçãos do Abraão chegassem até nós. Maldito sois vós que sois pendurados no madeiro. Povo católico, maldito sois vós que sois pendurados no madeiro, a andar de joelho no chão, fazer um sacrifício que Deus não pede de ninguém, porque sacrifício ele já fez. Ele foi levado para a cruz, para o madeiro, como um cordeiro que vai a matadouro, de boca calada, não mugiu, nem tugiu, mas cumpriu a sua missão na íntegra, em humildade e mansidão. Ele reconciliou-nos com o Pai, com o véu que se rasgou. Ele desceu ao inferno, julgou a Satanás, condenou a Satanás, tomou a chave da morte que Satanás tinha e nos deu a chave da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Todo aquele que vier a mim não terá fome. Eu sou a água viva. Todo aquele que beber dessa água jamais terá sede. E rios, será uma fonte para rios de água viva. Onde é que está o rio de água viva que vem da Fátima? Onde é que está o rio da água viva que vem da Maria? Onde é que está o rio de água viva que vem de Santo Antônio? Que pão da vida é esse? Deus morto. Até quando que o povo português vai se arrepender? Mais um exemplo o Senhor me deu. Amados, eu não tenho lá, que vou eu lá, de repente, a ter imagem de Diana na minha frente. Deus já mostrar-me esta imagem desta mulher que foi amada por todo mundo. E dizer-me que ela foi parar ao inferno, que não se salvou. Não, a Diana não se salvou. A Diana não se salvou. Amados, tem mais a Deus. Tenha medo do mundo. Tenha medo do mundo e arrependa-se para produzir frutos de justiça de Deus. Porque eis que os machados está posto à raiz da árvore para cortar. A igreja católica, vocês vão ser cortados da árvore. A árvore é o que? É a videira. A videira é o que? É a Bíblia, amado. Jesus Cristo é a videira. É a palavra. Ele é a palavra. E todos aqueles que não comerem desta palavra viva, para que o Espírito Santo vivifique, a palavra vivificada pelo poder do Espírito Santo, vai parar ao inferno, amado. Porque só o poder do Espírito Santo, que foi enviado por Jesus Cristo no tempo de Pentecostes, que os discípulos receberam, os primeiros receberam, e os discípulos disseram: desse Espírito que eu vos enviar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se a Igreja Católica tivesse o Espírito Santo, teriam se convencido de que estão em pecado. Se a Igreja Católica tivesse o Espírito Santo, em momento nenhum eles estariam cegos a conduzir outros cegos. Os líderes estão cegos a conduzir outros cegos, mas os líderes estão cegos com consciência. Eles querem ser cegos porque tem benefício. E o povo que é burro continua a carregar o burro, continua a carregar o burro na cabeça, que é os bonecos, não é? Contando que estão aí para a salvação, mas estão aí todos para o inferno. Amados, você passe esta live, partilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque eu estou a pregar a verdade verdadeira que ninguém quer ouvir, mas é a verdade. Eu já cumpri a minha parte, mas ao ver isto e com esta mensagem que o Senhor deu, e até parece que foi de propósito, porque eu guardei desde o dia 9, hoje é dia 13, desde o dia 9 que eu tenho esta mensagem, mas eu precisava de processar isto. Mas quando abri a minha página, nem tinha na intenção de vir pregá-la. Ainda, não estava ainda em condições, mas ao ver esta abominação toda, amado, eu fiquei eu disse: não, Senhor, eu vou pregar isto hoje, porque é o Senhor a me dizer:
profetiza e eu não obedeci. Eu vou obedecer, eu vou profetizar hoje, Senhor, porque isto é uma abominação. Portugal está na lama. Portugal está na lama. Portugal está na lama. Milhões de pessoas, mais de 300 milhões de pessoas de joelho dobrado na Fátima a adorar uma imagem de porcelana. De porcelana. Quando o apóstolo Paulo, lá em Atos 17, ele mesmo disse, Deus não habita no vaso feito pelas mãos humanas. Ele não habita. Ele habita num templo que ele mesmo fez. Qual é o templo que ele fez, amados? Eu e você. Ele habita em nós, se nós permitirmos que ele entre em nós. Se nós não permitimos, ele não entra, porque ele não força ninguém a nada. Ele é um gentleman, ele pede licença quando ele entra. Mas o diabo, ele não pede licença, ele invade. Assim estão os povos católicos. A igreja que está mais enlameada, Deus diz que a igreja católica é a igreja mais prostituta na face da terra. É o Manassés do Novo Testamento. Quem foi Manassés, amado? Manassés foi um rei que conhecia Deus. Ele depois, quando o pai morreu, ele herdou o trono de Deus. O que é que ele fez? Continuou a servir a Deus, mas depois desviou-se dos princípios de Deus e abraçou a doutrina do Baal, dos idólatras. E ele não só assim o fez, amado, que ele sacrificou todos os seus filhos, queimou vivo para sacrificar aos ídolos. A igreja católica, quase todas, vão à bruxaria, porque não tem o Espírito Santo para lhes convencer do pecado. E todo aquele que adora a imagem, ele vai à bruxaria. Ele vai à cartomância, ele vai às candomblés, vai às pombagiras, vai a tudo quanto é ídolo que está na terra. A igreja católica vai. Por quê? Porque estão a ser conduzidos por espíritos malignos, espírito satânico, não é espírito de Deus. O espírito de Deus é um espírito ciumento. Ele tem ciúmes, aquilo que é dele ninguém toca. Aquilo que é dele é santo, porque Deus é santo. Ele é santo, ele diz, eu sou santo, sede santos porque eu sou santo. Então, quando nós consagramos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus tem ciúmes quando nós vamos adorar outros deuses. O Espírito Santo de Deus tem ciúmes e ele se afasta de nós, amados. Ele se afasta, assim como um homem que ama a sua mulher e ele de repente vê a mulher tentar dar, é um exemplo que eu estou a dar o olhinho para outro, ele fica enciumado. Assim é o nosso Deus. Ele é santo, ele não tem pacto com um único, com o inferno. E todos aqueles que vierem a ele, ou seja, vêm após, larguem a sua, larguem tudo e venham após ele, ou fiquem lá, não venham trazer lama para ele, porque ele não compactua com o pecado. E nisto, amado, o Manassés, o que é que fez? Ele sacrificou os seus filhos, queimou vivo os filhos, para consagrar ao inferno, aos Baal. Ele não se conformou só com isso. Ele construiu um altar para Satanás dentro da igreja, dentro do santuário do Senhor, onde cultuavam a Deus. Por isso é que Jesus disse, que a mim disse, Portugal é o Manassés do Novo Testamento. Por quê? Porque ele tem lá a grande prostituta, a Fátima. A Fátima é o Manassés, e quem é o Manassés é o governo de Portugal, quem é o Manassés é o Papa que está no controle, que é o Papa Leão. Todos esses que compactuam com isso são todos Manassés do Novo Testamento. Toda a igreja católica é o Manassés do Novo Testamento. Nestes finais do tempo. É mister que isso aconteça? É. Porque Jesus Cristo já profetizou em Mateus capítulo 24, o sermão profético, versículo 12, Mateus capítulo 24, versículo 12. Por causa da multiplicação de iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o apóstolo Paulo também disse, lá em 1 de Timóteo capítulo 4. Isso é apostasia.
E também em 2 Timóteo capítulo 3, está ali, por causa dessa multiplicação de iniquidades, né? O homem perdeu o curso natural, perdeu o amor, não tem amor pelo próximo, faz tudo para poder tirar sempre do próximo. Então estas são formas com um amor fingido, não é? Que passam a impressão que têm caridade, mas não é caridade, e o homem vai caindo nestas farsas, nessas hipocrisias de escribas e fariseus, cuidando que estão a ser amados, mas estão a ser extorquidos por causa do amor que se esfriou, deu lugar à cobiça de torpe ganância. Então eles fazem todas essas atrocidades, todas essas abominações, abominam o coração de Deus. Alguns Deus vai abatendo. Muitos nós não damos contas porque que as pessoas estão a morrer, não é? No corpo de Cristo, mas é por causa do pecado, idolatria, blasfêmia contra o Senhor. Hein? O Senhor dá tempo para arrepender, mas quando esse tempo acaba, então Deus aplica o seu juízo. Deus já avisa, Deus está a avisar a Igreja Católica. Eu não sei se eu sou a única que tem falado em Portugal. Eu não estou em Portugal, estou na Inglaterra, mas desde que o Senhor me levantou em Portugal para pregar contra os governantes, contra as igrejas, aqueles que estão iminentes no corpo de Cristo, espalhados por todos os 4 cantos da terra, e também para membros da minha família, desde que o Senhor me levantou em 2020, fui arrebatada no Espírito, tal como o apóstolo João foi em Apocalipse. Podem ler o livro de Apocalipse, tal como o apóstolo João foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor para profetizar contra as igrejas. Assim o Senhor me levantou com a mesma missão do apóstolo João. Eu não sou o apóstolo João, mas sou tão quanto amiga de Jesus Cristo como o apóstolo João foi, porque essa é uma declaração que ele me fez a mim. É um privilégio? É uma honra? Mas traz carga espiritual, traz responsabilidade. Eu estou em sofrimento? Estou em sofrimento. Eu estou em sofrimento? Estou. Mas isso tudo é parte do ministério. Todos os apóstolos que estão escritos ali na Bíblia, eles não tiveram vidas de mar de rosa. Aquele que quer vir após Jesus, nega-se a si mesmo. Eu neguei a mim mesmo e tomei a minha cruz e estou a vir após Jesus. A missão é dura? Mas tem a glória de Deus? Tem, porque eu já ganhei a minha salvação e Ele me protege, Ele me sustenta. Porque se todos aqueles que me ouvirem, se estivessem comigo no Espírito para saberem aquilo que eu vivencio, todos dariam valor e esta igreja estaria cheia. Mas como não creem por causa da incredulidade, a incredulidade do povo, Deus diz que a incredulidade do povo abomina, a incredulidade do meu povo me abomina, o Senhor diz. Muitos estão vomitados da boca de Deus por causa de falta de fé. Mas vão orando a Deus? Vão. Deus vai tendo misericórdia? Vai. Até o dia que Ele decide aplicar o seu juízo. Por isso, povo de Deus, arrependam-se. Vamos nos arrepender, amados. Deus não se deixa escarnecer. Ai, Deus é bom. Ele é bom. Ai, não, Ele tem misericórdia. Tem um tempo. A sua misericórdia dura para sempre para Ele. Mas Ele é amor, Ele é justiça, Ele é juízo. Ele aplica o tempo dele misericórdia. O tempo dele nós não sabemos. Mas Jesus Cristo diz, não atentai o Senhor teu Deus. Não atentai o Senhor teu Deus. Porque quando Ele aplica o seu juízo, o tempo de sua misericórdia, quando acaba, vai entrar o juízo dele. Para aqueles que o aborrecem, então vão experimentar a mão pesada do Senhor. Muitos não vão qual é a mão que vão sentir? É demônio mesmo. Estão a brincar com o demônio, a dizer que tem Deus. Eu sirvo Deus. Eu amo Deus. E a servir ao inimigo o tempo todo. Pecam contra o Senhor, com todas as entranhas, dizer que ama Deus. Deus está a dar um tempo para arrepender. Enquanto é tempo de misericórdia, Deus está a dar, amados, arrependam-se. Arrependam-se, tornai-vos
para Deus, para que Deus também se torne para vocês. Porque quem diria que tantas obras boas que a Maria Teresa de Calcutá fez, tantas obras boas que a Diana, a princesa Diana, fez nesse mundo. Está escrito, está testemunhado em todos os jornais, em todo lugar nós vemos as obras. Ela deixou marca por onde ela passou, ficou ali o selo dela. Esse selo, toda essa marca está na terra, amados. Não subiu às narinas de Deus. Não, sim, o Senhor não recebeu nada do que a Diana fez aqui na terra. O Senhor não recebeu nada do que a Madre Teresa de Calcutá fez aqui na terra. As obras foram queimadas. É isso a igreja de Sardes. A Diana e a Madre Teresa de Calcutá foi a igreja de Sardes. Olha aqui, e o Senhor me está a dizer que a Diana foi chamada para arrepender. Ela escolheu. Ela não se arrependeu. O Senhor está a dizer a Diana, o Senhor deu oportunidade para que ela se arrependesse, mas não se arrependeu. Então foi uma escolha. É por isso que o Senhor diz, foi uma questão de escolha. Eu vou voltar a repetir a todos que entraram agora. Sejam bem-vindos, amados. A todos que entraram agora, a profecia que o Senhor me deu foi no dia 9 de maio deste ano, pelas 0h19, enquanto eu estava na presença do Senhor com todos os membros de liderança a orarmos. Eis que o Senhor mostra a imagem de Diana. Mas como estavam assim um pouquinho opaco, eu vi logo que era ela, mas eu estava ainda assim a duvidar, porque Diana, como ela já morreu, Deus dá-me pessoas vivas, não é? Claro que já me deu a imagem da minha irmã morta, já morreu, a imagem da minha mãe, não é? E de algumas pessoas, não é? Para dizer-me certas coisas e lições. Mas Diana, eu fiquei assim a ver. E eis que o Senhor, eu disse a todas as pessoas para poderem parar, para poder concentrar nesta imagem. E o Senhor então me confirmou sim, é Diana. E ele me disse, a Diana não se salvou. A Diana não se salvou. As boas obras não salvam, mas a fé em Cristo Jesus. O Cornélio. É tudo uma questão de escolha. E ela escolheu seguir a Mamon. Profetiza. E agora Deus está a dizer que ele deu a ela a oportunidade para se salvar. Mas ela não entrou na vontade de Deus. Ela escolheu servir a Mamon. E é isso que muitos estão a fazer. Estão na igreja, diz que amam a Deus, mas escolhem seguir a Mamon. Por isso que na igreja está escrito na palavra, Jesus diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que ouve a palavra, pratica a palavra, aquele que ouve a palavra, obedece a palavra, aquele que tem temor do santo nome do Senhor, aquele que constrói a sua vida na rocha. Quem é rocha? Jesus Cristo, a palavra. E este vive pela fé. E esse tem temor do santo nome do Senhor. E quando o Senhor me diz o Cornélio é quem é o centurião que está em Atos capítulo 10. Ele orava a Deus. Ele era amado de todos. Ele cuidava bem de todos os seus funcionários. Ele era rico, podre de rico. Cuidava bem de todos os seus funcionários, da sua família. Ele era amado de todos. Mas só que havia uma particularidade. Ele orava a Deus. Ele não orava a Fátima. Ele não orava aos terços da Maria. Ele não orava a Santo Antônio. Ele não orava a nenhuma outro Deus. Ele orava a Deus, o Criador. Ele não conhecia Deus, mas ele dava graças por tudo, por toda a família. Ele não orava a Deus só uma vez, nem duas, nem três, nem quatro, ao longo do dia, porque a Bíblia diz, na hora nona. Ele estava a orar a Deus na hora nona. Na hora nona quer dizer que ele orava a Deus de 2 em 2 horas, e na hora nona, então ele estava a orar a Deus mais uma vez. E Deus ouviu, ele então teve uma visão
de um anjo e falou-lhe: Cornélio, Cornélio, eis que as tuas esmolas e as orações chegaram às narinas de Deus. As tuas esmolas e as tuas orações. Ele orou a quem? A Deus. E as esmolas, ele fez a quem? Ele deu ao seu próximo e ele deu com singeleza do coração. Ele cumpriu o primeiro mandamento e cumpriu o segundo mandamento. Então ele alcançou graças aos olhos de Deus. Então Deus providenciou um caminho para que ele recebesse o poder do Espírito Santo, porque aquele que não recebe o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo não entrará no reino de Deus. Então João 3 não tinha se cumprido na vida dele. Então Deus enviou o anjo a ele, para que o anjo disse-lhe para que envie um dos empregados dele para ir buscar o apóstolo Pedro, para trazer o apóstolo Pedro para lhe dar então a salvação e vida eterna, falar de Jesus para o Cornélio. E quando o apóstolo Pedro chegou, falou-lhe, o Espírito Santo desceu sobre todos. Eles foram batizados nas águas e foram batizados no Espírito Santo. Não só o Cornélio, mas toda a sua casa e muitos outros gentios também foram participantes dessa salvação e vida eterna. Eles receberam o poder de Deus. A paz do Senhor, amados, sejam bem-vindos. A mão divina, seja bem-vinda, amada. Então, é para que vocês vejam o poder de Deus para aqueles que realmente seguem a Jesus, recebem Jesus. E Deus está a avisar mais uma vez. Se Diana não salvou, se a Madre Teresa de Calcutá não se salvou, e ele me fala aqui, Cornélio, é para comparar aquilo que o Cornélio fazia e aquilo que a princesa Diana e a Madre Teresa de Calcutá não fizeram. Igreja Católica, arrependam-se. Igreja Católica, se arrependam, amados. Você partilha essa live o máximo que você puder e faz mesmo ali o highlight. Princesa Diana não se salvou. Eu depois vou pôr aqui uma mensagem pequena, vou gravar ali para estar ali. A princesa Diana não se salvou. E, amados, isto é para que todos vejam que Deus vive. Ele é real. É que aquela imagem que ele mostrou, amados, algumas das entrevistas, quando ela se separou do príncipe Charles, uma das primeiras, acredito que foi a primeira entrevista que ela deu, não me lembro se foi a rádio BBC ou coisa assim, o rosto dela, aquele rosto em que ela fez assim, de coitada, pronto, assim, torceu assim o rosto e abriu assim, levantou os olhos, e os olhos dela ficam grandes, lindos, tem os olhos lindos, ela tinha, já não tem nada, tinha, e então, é exatamente esses olhos assim que Deus mostrou, ela assim parada e com o rosto assim, com aquele cabelo corte típico dela, curtinhos, mas muito bem feitinhos, e os olhos assim para baixo e ela os olhos para cima, grandes e lindos. E eu, princesa Diana? E Deus puxou-me então a imagem para frente mais para que eu pudesse ver melhor. E eu vi, ela não se salvou. Não se salvou por causa da fé. Não tinha fé. Tinha as obras, mas não tinha fé em Cristo Jesus. Não importa a quantidade de boa obra que você faz para todo mundo, mas se não tem fé em Cristo Jesus, se não anda pelas portas estreitas, se não anda pela esperança de que é Jesus Cristo, pelo caminho que tu queres e que queres, quando saíres deste mundo, queres vir ficar no seio do Senhor, então não tens salvação, mesmo que dês toda a tua fortuna para todo mundo, para todos os pobres, se não tens a fé em Cristo Jesus, a fé é morta. É uma obra morta. Então, amados,
Eu não sei mais o que dizer, amados. Já tenho pregado muito para o povo português acerca disto, amados. Quando vi essas mensagens todas de Fátima, milhões de pessoas, milhões a correrem, eu disse: "Ei, Deus vai abater Portugal. Deus vai abater Portugal." Depois veio aquele capítulo, Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Portugal está-se a sujar ainda mais. Portugal está-se a afundar-se ainda mais. Está-se a enlamear ainda mais na idolatria. A grande prostituta de Portugal, a Manassés de Portugal, está-se a enlamear ainda mais. Amados, oremos por nós. Deus diz: aquele que está em pé, cuidado, não caia. Então eu vou orar. Pai Santo, no nome de Jesus Todo-Poderoso, eu não digo que tu tenhas misericórdia deste povo, porque é muita abominação junta, já é caráter, isto é um caráter corrompido, é um caráter idólatra, é uma idolatria no coração. Quando a idolatria está no coração, é a vontade própria, é a carne, é o desejo. Quando o povo não quer buscar o verdadeiro Deus, o Deus vivo, quando o povo recusa-se a ler a palavra, então ele é guiado pelo homem e pelo espírito que está no homem, que ele tanto adora. Senhor Todo-Poderoso, eu não sei se clamo a misericórdia, mas eu clamo do teu juízo, Senhor, que o teu juízo caia sobre todo esse povo, Pai Santo, para que eles vejam, Senhor, que há um só Deus sobre a nação, um só Senhor de tudo e de todos, e só no nome de Jesus, que deu a sua vida por nós, morreu crucificado naquele madeiro por cada alma que confessa a Ele como Senhor e Salvador. Só nele há salvação. Debaixo do céu não há nenhum outro nome pela qual a salvação. Senhor, se o meu coração está errado em não clamar misericórdia outra vez, Senhor, o Senhor sabe quanta misericórdia eu tenho clamado. Mas, Senhor, hoje eu estou a ver muita abominação. Depois de ter pregado tanto para todo Portugal, depois de redes sociais terem entrado em contato comigo, Senhor, já fiz a minha parte, Senhor. Agora, isso foi a tua justiça. A tua justiça veio com uma chamada para arrependimento. Que o decreto-lei saiu para arrependerem e produzirem fruto de justiça. Porque a espada do Senhor está posta a raiz, pronto a cortar. Senhor, se não se arrependerem, então, Senhor, o que é que o Senhor pode fazer? A tua palavra é a última. Tu tens misericórdia de quem tu quiseres ter, Senhor. Mas tu me disseste já que nenhum povo desse se salvará. Então, se o Senhor diz, eu vou falar o quê? E se eu tenho orado, Senhor, e peço misericórdia para todas as tuas igrejas, mas eles continuam a fazer o mesmo, o Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O Moisés orou 40 dias, 40 noites na presença do Senhor, não comeu, não bebeu, e o povo continuou a pecar contra o Senhor e morreram todos. Assim o Senhor diz, assim será esse povo, a igreja de Laodiceia, a igreja prostituta que o Senhor vomitou. Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, mas a tua palavra eu faço lembrar. O Senhor diz que arrependam-se para produzirem fruto do Espírito. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir eu bater a porta, vier abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com eles. Senhor, eu oro para que eles se arrependam, Senhor, no nome de Jesus, e abram o coração para que o Senhor possa entrar na vida de cada um deles, Senhor. E recebam, Senhor Jesus, como um único caminho, a verdade e a vida para o Pai, e deitem por terra a Fátima e todas as outras idolatrias, as Marias, os Santo Antônios, os terços, para a glória de Deus. Quanto a todas as outras igrejas, Senhor, eu oro para que o Senhor contenda com o teu povo, Senhor. Contenda com o teu povo, Senhor. Santo Espírito, toca no coração do povo, para que o povo priorize Deus, ponha Deus em primeiro lugar em toda a sua vida, para que o povo tenha o coração, Senhor, segundo o coração de Deus, tenha o amor pela palavra, tenha o amor pela casa de Deus, tenha o amor pela presença de Deus, tenha o amor pela sua própria salvação, salvação da sua própria alma, e busquem a Deus sobre todas as coisas,
e ponham Deus no centro da sua vida e honrem a Deus, reverenciem o Espírito Santo, amem a palavra, pratiquem a palavra, endireitem os seus caminhos, endireitem as suas veredas, andem no caminho do Senhor com a sua toda a sinceridade e singeleza do coração e devotam, Senhor, a buscar a Deus para poderem ter um coração cheio de temor, cheio de amor pelo próximo, para pagarem o preço do segundo mandamento, amando também os outros, perdoando e também ministrando a palavra de Deus em nome de Jesus. Nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade e ainda temos, Senhor, de nos arrepender. A Diana já não tem oportunidade de se arrepender. A Maria Teresa de Calcutá já não tem oportunidade de se arrepender. O Marco Paulo também é o outro, Senhor, que outra figura pública que o Senhor usou para poder dizer que não entrou no reino do céu, não se salvou, porque também adorou a Maria e a Fátima e tudo quanto é idolatria. O Senhor está a usar todas essas figuras públicas conhecidas de todo mundo para que vejam que não é dinheiro que salva, que não é o conhecimento que salva, que não é o homem quem salva, mas é Deus pelo caminho de Jesus Cristo, pelas portas de Jesus Cristo. Deita por terra, Senhor, toda essa idolatria. Deita por terra toda a cegueira espiritual, todo espírito erro, todo espírito engano, toda ignorância, toda altivez que se levanta contra o plano de Deus para salvar, para curar, para libertar, para abençoar. Deita por terra, cancela, Senhor, toda esta idolatria. Cancela, Senhor, todo o desejo do coração do homem de servir a mamão. Pai Santo, quebra, Senhor, todas essas muralhas que estão a separar Deus, cada um deles de ti, Senhor. Lava, Senhor, purifica, sustém a alma de cada um deles, Senhor, e seu Santo Espírito não para de contender, Senhor. Não pare de convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Não pare de arrancar a cegueira espiritual, arrancar a máscara. Não pare de arrancar a ignorância, Senhor. Não pare de arrancar tudo aquilo que o Senhor sabe que constitui uma barreira para a salvação e vida eterna de cada uma dessas almas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade mais uma vez, Senhor, de servir e de ter o privilégio de receber essas notícias do reino para poder anunciar ao teu povo. Senhor Todo-Poderoso, continua a se usar deste vaso no nome de Jesus para a honra e glória de Deus em nome de Jesus. Amém, amados? Deus transformou a nossa vida para nos abençoar, não é para nós continuarmos a ser os mesmos. Tem que haver mudança de pensamento, tem que haver mudança de sentimento, tem que haver mudança, amado. Se não houver mudança, de que adianta estarmos na igreja? Se não houver mudança, de que adianta estarmos a dizer que amamos a Deus? Nós não podemos amar a Deus e continuar no mesmo. Que testemunho é esse? Ele é um Deus que transforma as nossas vidas. Ele é um Deus que entra na nossa vida para fazer milagres na nossa vida. Ele é um Deus que entra na nossa vida para trazer mudanças para o melhor. De que adianta nós dizermos que temos Jesus, mas na nossa vida não há mudança? Há sempre dificuldades, há sempre enfermidades, há sempre isto e aquilo e aquilo. Tem que haver mudança. No mundo do Espírito tem que haver crescimento, tem que haver subida de nível. Com Deus, amado, nós nunca estamos no mesmo nível. Com Deus estamos sempre a subir de nível. Quanto mais intimidade nós tivermos com Ele, mais nós vamos subindo do nível. Nós podemos não reparar, mas outros repararão. Nós podemos não reparar no momento, mas aos poucos nós vamos dar conta que nós estamos mais próximos de Deus, porque sentimos amados, sentimos protegidos, sentimos abençoados. A forma de nós falarmos, a forma de nós levarmos a vida, a forma de nós confrontarmos problemas, a forma de nós encararmos certas situações, elas mudam, porque a nossa fé cresce, a nossa fé vai fortalecendo mais o nosso coração, a nossa fé vai fortalecendo mais a nossa mente, o nosso corpo. Nós começamos a ficar mais resilientes a coisas negativas, às afrontas, às perseguições, às tribulações, às enfermidades. Nós começamos a resistir mais ao diabo. Quanto mais ele nos persegue, mais resilientes somos, mais treinados, mais capacitados nós somos no mundo do Espírito e mais vencemos, e o Senhor se agrada cada vez mais e mais de nós, amados. Vamos mudar, amados, vamos buscar a esse Deus maravilhoso que nos ama de todo o seu coração, que nos perdoa. Ele é longânimo, ele tem paciência conosco, amado. Ele é tão paciente que vocês não imaginam quão paciente é o nosso Deus. Ele é grande, ele é bom. Amém, amados? Deus abençoe. Quão grande é o meu Deus,
Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém, amados. Um bem-aja até qualquer dia. Vamos a ver se eu entro outra vez amanhã e falamos um pouquinho mais. Amém, amados? Estamos juntos. Que Deus te abençoe, te proteja, que o sangue poderoso de Jesus esteja sobre si, sobre a sua casa, sobre a sua família, e te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus te guie, que você seja guiado pelo poder do Espírito Santo, não pelo poder da Maria, pelo poder da Fátima, pelo poder de não sei quantos, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Um bem-aja, Deus